Olá, bom dia a todos, bom dia, Rô, bom dia, Sofia, que está nos bastidores, bom dia aos colunistas, bom dia, audiência. Então, eu estou encrencado aqui hoje, porque é tanta encrenca que tem, que eu estou aqui vendo minhas anotações, até bem pouco tempo atrás eu não tinha decidido o que falar. Mas das encrencas temos chuvas no Rio Grande do Sul, escândalo na Universidade do nosso querido Jorge Minuto, a vice-prefeita nos bunkers, né? A vice-prefeita de Florianópolis estava lá nos bunkers. Esse Congresso Nacional cada vez mais delirante, e no bairro aqui seguimos alagados, apesar da obra gigantesca de macro-drenagem, onde a gente percebe que, na verdade, a gente está alagando igual qualquer outro bairro daqui da cidade quando começa a ter esse cenário de chuvas mais fortes, intensas, etc. E tal. Mas eu acho que eu vou dar aqui meus pitacos na geopolítica internacional, e não tem como não falar da guerra Israel-Irã. A primeira percepção que eu tenho é que eu acho que a gente está diante de um xadrez tridimensional, onde tem várias camadas, né, e que a gente tem que fazer um raciocínio ou sair um pouco da bidimensionalidade para poder se compreender certas coisas, que se sobrepõem, às vezes interfere na outra, o que está no terceiro andar interfere no segundo e assim sucessivamente. Né? Então, no terreno plano ali, o que a gente vê são movimentos tão previsíveis e às vezes avisados que parece até que não é guerra, porque em guerra você não avisa o inimigo que você vai fazer, você não avisa que você vai bombardear, você não avisa nada disso, você guerreia, né? Então é uma guerra sobre a qual a gente tem que ter um olhar um pouco diferente, porque e vamos lá, se fosse um aviso para minimizar morte de civis, esse tipo de coisa, a gente até entende, mas não me parece ser isso, né? Estão dando avisos sobre eu vou atacar usinas de processamento de urânio, né? São coisas assim um pouco previsíveis demais, né, para a gente levar a sério, né? E aí eu começo a achar que também os danos são calculados e milimetricamente calculados, os passos todos são milimetricamente calculados, cada um ali sabe exatamente o que pode fazer, ou para não escalar um conflito maior, ou para não receber um revés muito maior. Por exemplo, está na mesa de negociação, na boca de todos os cientistas políticos, a possibilidade anunciada pelo Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Isso é complicadíssimo, porque 70% da produção de petróleo do Irã sai por ali. Se ele fizer isso, ele está dando um tiro no próprio pé. Assim como a produção do Iraque, assim como a produção do Kuwait, né? Tem a questão ali do Mar Vermelho também, dos Houthis fecharem o Mar Vermelho. Então, são avanços e movimentos, na verdade, anunciados, mas que nem sempre se traduzem em fatos, né? E vale destacar, por exemplo, o fracasso do Infordle, né, que foi aquela usina de processamento, que se fez um grande escândalo sobre isso. Havia uma preocupação mundial absolutamente procedente, que é não se ataca uma usina nuclear ou usinas de processamento de urânio pelo risco desse material radioativo ir para a atmosfera, né, e se perder o controle sobre isso. Então, por isso que eu falo, tem um risco meio calculado ali, né? E por que eu digo fracasso? Teve toda uma propaganda sobre as bombas que podiam penetrar no solo, penetraram até 60 metros, etc. e tal, e, na verdade, dizem alguns especialistas que o urânio mesmo, as centrífugas, estariam a 800 metros do solo. Portanto, o dano foi praticamente nenhum. Inclusive, apareceu ontem uma imagem de satélite muito curiosa, fornecida pelos russos, que mostrava que 2 dias antes todo o urânio havia sido retirado dali. Então, se a gente começa a olhar essas coisas, a gente vê que é uma guerra mais de movimentos cênicos, eu diria, né? Mais do que causar danos propriamente, mais do que acabar com a capacidade do Irã de produzir urânio, né? Então, tem um pouco isso. Por isso que eu gosto dessa ideia do xadrez tridimensional. Bom, vale ressaltar uma coisa bastante curiosa. Teve uma imagem que passou no Twitter, que era após um bombardeio em Israel, se não me engano, o chefe estava ali, repórteres, etc. e tal, e se eu não me engano, era o chefe do Mossad com uma autoridade irlandesa, que eu não lembro qual era, travando uma discussão violenta, em altos berros, e o chefe do serviço secreto, que é responsável também
por mapear a capacidade bélica do Irã, por exemplo, tomando uma bronca, dizendo como é que você não previu que os mísseis iranianos poderiam atingir Tel Aviv? Que loucura é essa? E aí eu fico pensando, com toda a sofisticação, né, se uma das razões pelas quais esse tipo de fragilidade, de coisa acontece, não é justamente porque a intenção talvez não seja propriamente a guerra. A intenção seja uma intenção política de se manter no poder, que é, no caso do Netanyahu, claríssimo, o mundo inteiro virou os olhos para Gaza, porque hoje, diante de qualquer imagem que você pegue de Gaza, não dá mais para acreditar, ainda que eu nunca acreditei que era uma guerra contra o Hamas, e sim um projeto de destruição de todas as estruturas e um projeto genocida de remoção daquela população dali. Não tem, aquilo virou terra arrasada, não tem um edifício sequer em pé. No caso dos Estados Unidos, parece que o Trump também está numa cilada. Vídeos, movimentos bastante significativos, né, de não queremos rei, que tomaram as ruas, um pouco por conta das questões da imigração, uma série de coisas ali misturadas, mas o que eu quero dizer é que ambos estavam fragilizados nas suas posições. E a guerra interessa a ambos, porque para a população israelense, para a população israelense achar que os Estados Unidos entraram de uma maneira definitiva na guerra, né, impulsionados por Israel, pelo Netanyahu, e que finalmente Israel vai vencer essa guerra, é um conforto. Assim como para os americanos fanáticos, né, acharem que, mais uma vez, os Estados Unidos está salvando o mundo, né, como fez na Líbia, no Iraque, no Afeganistão e por aí vai, né, na Síria, todos os países que foram bombardeados com essa ideia. E vale lembrar, os resultados são praticamente nulos, né? Os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão, para 20 anos depois as coisas talvez terem até retrocedido, né? Voltaram para um patamar até pior do que era antes da invasão, né? O Afeganistão é um exemplo claro disso, né? Os Estados Unidos entrou lá para acabar com o Talibã e quem voltou ao poder foi justamente o Talibã. Então, eu gosto de pensar essas coisas, assim, que, né, são erros sucessivos que, se são erros, né, levam a gente a pensar que os interesses são outros. Não é fazer guerra propriamente, é se garantir no poder, eu diria assim. Tudo isso, toda essa questão do Irã, de ter que proibirem o Irã de ter um armamento nuclear, é curioso, porque isso nos remete lá ao TNP, que é o Tratado de Não Proliferação. Esse tratado foi assinado por 170 países. Tá? Segundo ele, apenas 5 países, que é Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra, poderiam ter artefatos nucleares. Porém, e que, claro, assinado por 170 países, Brasil inclusive, que se comprometiam a não desenvolver armamento nuclear. Tinha-se um entendimento sobre isso. Porém, nesse tratado, uma coisa que poucas pessoas sabem ou se lembram é que havia um acordo de redução do armamento nuclear dessas 5 nações. E de lá para cá, isso foi em 2000 não lembro se foi 2005 ou 2015, alguma coisa assim, né? De lá para cá, nenhum país reduziu nada. Seus estoques de armas nucleares não foi reduzido nenhuma centésimo de vírgula. Então é engraçado porque essas nações poderosas, que evidentemente não querem abrir mão do seu poder, né, não cumprem com o acordo e ficam exigindo das outras nações que cumpram seus acordos. Vale lembrar também que apenas 3 nações não assinaram, que é a Coreia do Norte, Índia e Paquistão. E eu fico pensando se isso não dá uma sensação para o mundo, para os outros países, de que a solução para não ter a sua soberania invadida por um louco como Trump ou por um doido como Netanyahu seja justamente criar uma bomba nuclear. Parece que o recado que a gente está dando para o mundo é esse. Olha, para eu garantir a soberania do meu país, eu tenho que ter esse armamento nuclear, porque daí ninguém mexe comigo. Vide lá o norte-coreano que vivia dizendo isso. Não, a melhor coisa que a gente fez. E não há ninguém na população que ache o contrário, porque eles entendem que a soberania talvez seja mais importante que a própria liberdade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, talvez, ficar um pouco atento. Eu queria só, para finalizar, assim, falar um pouco do sentimento das populações, né, que é bastante interessante a gente pensar.
Lá atrás, antes desses últimos ataques iranianos, a população de Israel, que eram só aqueles drones que têm menos poder de serem captados, perdão, aqueles drones que o domo de ferro tinha um altíssimo poder de impedir que eles caíssem em Tel Aviv, na cidade, né? Então era uma coisa engraçada, porque tinha os alarmes, tinha não sei o quê, e tem a queixa dos cidadãos dessa cidade puxa, que saco, eu não posso mais ir para a praia, eu não posso mais passear com o meu cachorrinho, eu não durmo direito por causa dos alarmes e dessas coisas, né? E, curiosamente, hoje não é mais isso, né? Só que, assim, é engraçado a gente pensar isso ali do lado de Gaza, né? Qual é a relação disso com uma população que, de fato, foi bombardeada, com essa coisa israelense. Parece, assim, população gourmet, né? Que, não posso passear com o cachorrinho. É meio impressionante. E no Irã, curiosamente, o que está acontecendo, toda a expectativa dos Estados Unidos que Estados Unidos e Israel, que ao bombardear, eles enfraqueceriam os regimes. O regime, né, o atual regime. Isso não é verdade, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Muito pelo contrário. Nessa hora, a população se veste de um sentimento de soberania, de que preferem manter esse governo forte, que está respondendo à altura desses ataques, do que qualquer outra questão. Isso supera tudo. Então, é se pensar, mais uma vez, se essas estratégias conduzem a algum resultado de trazer mais paz, de trazer mais tranquilidade, de voltarem às mesas de negociação, a diplomacia voltar a imperar, já que ela está tão desacreditada. Então, assim, para fechar, eu acho que era mais ou menos isso. Tem uma imagem que eu vou pedir para a Sofia botar, que eu achei, talvez a charge da semana. Você consegue colocar, Sofia? Que eu acho que ela é bem significativa. Pois é, está aí, né? Que os Estados Unidos não passam de uma cadela de Israel. E a gente sabe a força que os lobistas sionistas têm sobre o Congresso americano, sobre as decisões do presidente Trump, e isso, sim, é bastante preocupante, porque a gente não tem, aparentemente, mais nos Estados Unidos, um mecanismo de segurança como a gente tinha no primeiro governo Trump, né? Um Estado que não permitia certas coisas. Vale lembrar, finalizando, que o Trump fez esses ataques sem pedir autorização ao Congresso, que é uma coisa que está na Constituição. Então, a gente tem hoje sistemas frágeis de governo, de Estado, né, que permitem que essas coisas aconteçam. Então é isso, minha gente querida. Uma boa semana para todos. Agasalhem-se, porque vem um frio polar por aí. E nos vemos na segunda-feira. Beijão.